Olá, vamos começar a nossa quinta aula da disciplina Comunicação nas Organizações. Eu sou a professora Margarete e nessa aula nós vamos trabalhar com os seguintes itens. Acompanhem lá no slide. Vamos trabalhar pontuação, importantíssima para a nossa formação, para a nossa escrita. Depois, na produção textual, veremos o memorando e o ofício. E para finalizar nossa aula, não erre mais com dicas importantes para o dia a dia, para a nossa escrita, para a nossa comunicação. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula e bons estudos para todos. Acredito que não seja necessário eu explicar o porquê das aulas de língua portuguesa, o porquê estudar comunicação, porque a língua é a base das relações sociais. Você está perto de alguém, ou mesmo longe de alguém, você quer transmitir uma mensagem para alguém, você está lendo um texto, você está recebendo uma informação, ela se dá no nosso universo através da língua portuguesa. Daí a necessidade e a importância de a gente conhecer a disciplina, estudar, tomar cuidado e principalmente prestar atenção. Os melhores usuários da língua portuguesa são aqueles que estão mais atentos. É interessante isso. Tenho alunos pequenininhos, tenho criancinhas que usam a língua com mais sabedoria porque prestam atenção. Então a minha grande dica, eu sempre estou falando isso, é prestar atenção. Prestar atenção nos detalhes, nas construções, prestar atenção realmente no bom uso da língua. Então, vamos à tela e veja que vamos dirimir as principais dúvidas que os usuários da língua em geral têm quanto à pontuação na produção textual. Muito bem, pontuação será o nosso grande foco da aula hoje. Por que a preocupação e por que uma aula voltada para pontuação? Pelo seguinte fato. Algumas vezes as pessoas confundem a língua falada com a língua escrita. A língua falada e da língua escrita tem várias grandes diferenças, Primeiro, quando eu estou falando com alguém, mesmo à distância, como é o nosso caso, eu tenho pausas, há gestos, a fisionomia, expressões, pausas percebidas, eu posso repetir, Muitas vezes eu percebo que a minha fala não foi muito bem entendida, então eu retomo, eu reforço a entonação. Vários fatores que no texto escrito não aparecem. Daí, ao escrever um texto, nós precisamos tomar muito cuidado para garantir que o nosso leitor leia da forma que nós estamos pensando ou muito próximo disso. É interessantíssimo porque nos e-mails, que é a correspondência que a gente mais usa, que a gente mais está utilizando, às vezes você tem que ler 2, 3 vezes a mensagem porque você não entende direito o que está escrito, exatamente pela falta do uso de pontuação. Se você liga para a pessoa, ou você fala oralmente com ela, ela repete aquela informação e você fala, é isso. Porque a vírgula no lugar errado, o ponto no lugar errado, transforma completamente a comunicação. Muito bem. Nós vamos começar então a nossa aula exatamente por esse ponto, pontuação. Pontuação, esse é o ponto. Interessante falar isso, Pontuação, ponto. Porque quando nós falamos em pontuação, realmente a ideia é ponto. E veja, o nome das palavras são interessantíssimas, porque nós temos a pontuação como ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. E esses nomes, eles não são à toa, eles estão nos dando informações. Nós veremos isso hoje. Então vejam lá, no slide nós temos os diferentes pontos, sinais, usados para pontuação. Então, vamos começar com a vírgula. A vírgula que seria o ponto mais usado e a pontuação mais questionada. Quando que eu uso a vírgula? Separar termos de mesma função, isolar aposto, isolar vocativo, localidade de data. Simples, fácil, tranquilo. Opa, peraí, não é bem assim.
Nós precisamos entender os itens e principalmente interiorizar o uso deles para não ficar nas dúvidas. O que nós nos deparamos quando a gente fala com os alunos, quando a gente vê textos escritos nas empresas? Muitas vezes as pessoas usam a vírgula por intuição. A intuição é ótima, é perfeita, ela ajuda bastante. Porém, muitas vezes ela é imprecisa, né? Então, algumas dicas que são dadas, por exemplo, o que a gente escuta por aí? Ah, use a vírgula quando você dá pausa na respiração. Às vezes isso serve, às vezes dá certo sim. Porém, vai depender muito da situação. Imagine uma pessoa que subiu correndo uma escada e vai falar com você assim, parando. Quer dizer, eu vou colocar vai, vírgula, falar, vírgula, com, vírgula, né? Então, perceba, uma pessoa que já está mais tranquila, mais light, ela vai usar os termos diretos, sem uma pausa específica, daí você não vai colocar vírgula. Então, você tem que realmente conhecer a norma, conhecer as regras, usar sim da tua intuição, sem dúvida nenhuma, mas não deixar de colocar a vírgula ou colocar a vírgula de uma forma espontânea, né? Bom, primeiro item que nós temos lá é separar termos de mesma função. O que é isso? Termos de mesma função são aquelas palavras que na frase estão colocadas ali e têm a mesma finalidade. Elas são iguais, elas são parecidas. Então, por exemplo, eu posso enunciar coisas e esse enunciado tem palavras da mesma classe gramatical. Eu vou comprar um carro, vírgula, uma casa, vírgula, um apartamento, vírgula. Veja, casa, apartamento, carro são substantivos e indicam posse de algum objeto. São termos com mesma função na frase, né? Então, em vez de usar um termo, eu estou usando vários e estes são separados por vírgula. Lembrando que sempre entre os dois últimos termos, eu não uso a vírgula e uso o e. Eu acho meio complicado o termo sempre na língua portuguesa, porque a gente fala sempre até que aparece uma exceção, né? Então, na maioria, na grande maioria das vezes, quando eu faço um enunciado de vários termos, eu uso vírgula entre eles e entre os dois últimos eu uso e. Então, vamos lá, eu comprei. Eu vou ser mais modesta agora, né? Uma calça, vírgula, uma blusa, vírgula, um sapato e chinelos. Entre os dois últimos termos, eu não coloco a vírgula e coloco e. Esse uso da vírgula é o mais fácil, é o mais tranquilo, é o mais usado. Dificilmente as pessoas erram. Muito bem. Isolar aposto. Meu Deus, o que é aposto? Simples, o nome parece complicado, mas é simples. Aposto é um termo que explica o anterior. Então vejam lá, minha irmã, vírgula, que é mais nova do que eu, vírgula, vai casar-se. Tá? Então, que é mais nova do que eu, é um termo que está explicando quem é ou qual é a minha irmã. O cachorro, vírgula, que tem o pelo enroladinho, vírgula, saiu correndo. Então, que tem o pelo enroladinho é uma frase que está explicando qual o cachorro que saiu correndo. Uma coisa interessante é que o aposto, se eu tirá-lo da frase, se eu pegar aquele pedacinho e tirar da frase, eu consigo entender a frase sem ele, né? Então veja, o cachorro saiu correndo. O cachorro, vírgula, com o pelo enroladinho, vírgula, saiu correndo. O aposto eu posso colocar uma explicação e se eu tirar a frase permanece com o sentido. Aí eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Porque às vezes, no trabalho um pouquinho mais elaborado, num relatório, ou no trabalho de conclusão de curso, por exemplo, o que acontece? As pessoas começam a explicar demais, começam a usar aposto, né? Muitas vezes, para deixar o texto claro, isso é recomendado também, porém, na hora de fazer o gancho com a frase principal, perde-se. Então, a dica é assim, o texto analisado por essa pesquisa, vírgula,
que foi realizada com 1.527 pessoas na região metropolitana de Curitiba, vírgula. Então, essa parte está explicando. Teve uma boa aceitação. Eu tiro a frase que estava explicando e leio, eu tenho que ler o que sobrou da frase, e essa tem que ter sentido, tá? Bom, voltando lá ao aposto. Aposto são frases, expressões, né, colocadas dentro de uma outra frase entre vírgulas. Beleza, posso ficar assim. O outro, isolar um vocativo. O que é vocativo? Veja o que a palavra está dizendo. Vocativo é quem invoca, é quando você chama alguém. Mãe, vou sair mais cedo. Prezados senhores, em anexo, envio, blá. Qualquer coisa que você faz um chamamento, qualquer termo que você usa como chamamento é vocativo, é uma vocação, é um chamado. E isso vem entre vírgulas. Prezados senhores, vírgula. Cara amiga, vírgula. Senhores diretores, vírgula. A vírgula está mostrando que aquele termo é um chamamento, é a pessoa que está sendo solicitada para ler o texto. Bom, localidades de datas. Isso lá na escola, quando a gente era pequenininho, nós aprendemos, né? Você vai fazer a data, você vai colocar o nome da cidade, então, no nosso caso aqui, Curitiba, vírgula, 20 de fevereiro de 2000 e qualquer coisa. Então, veja, a localidade na data é separada da data por vírgula, beleza? Então, esses são alguns casos. Vamos ver mais alguns casos do uso da vírgula. Acompanhem lá no slide, que vocês vão ver que nós podemos usar também em zeugma, em oração sem conjunção, isolar expressões exemplificadas. Ai, meu Deus, quanta coisa! Ai, meu Deus, que complicado! Então, é complicado. Então, vamos tentar entender e esclarecer. O que é um zeugma? O nome é bonito, né? Zeugma, parece o nome de um deus, assim. Zeugma. É a supressão do verbo. Então, veja, eu posso falar assim. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Hoje eu estou comprando bastante coisas, né? Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu não preciso repetir eu comprei uma casa, porque fica subentendido. Então, eu vou falar assim, eu comprei um carro, vírgula, uma casa. Essa vírgula, ela está no lugar do verbo eu comprei. Comprei. Né? Então, eu não preciso ficar dizendo, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu falei, eu comprei um não sei o que, eu comprei. Tira-se o verbo e coloca a vírgula. É a mesma coisa da enunciação, da relação de palavras? Não é a mesma coisa, tá? E no zeugma nós vamos ter que ver a frase ao contrário. Você já vê o zeugma pronto. Daí, quando você estiver lendo um texto, você vai ver assim, essa vírgula está se reportando a qual verbo? Né? Qual ação que está sendo repetida através dessa vírgula? Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente na leitura. Orações sem conjunção. Bom, para eu saber usar a vírgula em orações sem conjunções, eu preciso ter noção de dois conceitos básicos. O que são orações e o que são conjunções. Né? O português, ele chega a ser fácil, relativamente fácil, se eu entender os termos colocados. Né? Para mim, que domino esse universo, oração é simples, conjunção é simples. Então, usa-se vírgula em orações sem conjunções. Tranquilo. Agora, o que é oração e o que é conjunção? Oração é qualquer enunciado, nós vimos isso na nossa primeira aula, qualquer enunciado que tenha clareza e que tenha verbo. Cada verbo tem uma oração. Muito bem. O que são conjunções? Conjunção são termos que ligam orações. Eu tenho uma oração, eu tenho outra oração, duas orações, duas frases com verbos, tá? O termo que junta é a conjunção. Então, se eu tenho duas orações, eu posso juntá-las com conjunção. Se não houver conjunção, eu uso vírgula. Duas frases para juntá-las, ou eu junto com conjunção. Se não houver conjunção, uso vírgula. Para você entender melhor, o e é uma conjunção. Daí que tem o questionamento. Eu uso vírgula com e
na maioria das vezes não usa. Usa-se em algumas situações específicas, tá? Mas ainda no nível da nossa conversa, você usa ou a vírgula ou a conjunção. Isolar expressões exemplificadas. Então, o termo por exemplo, isso é bacana eu falar agora, por exemplo, sempre vem entre vírgulas, né? Os alunos que estudam bastante, por exemplo, vocês, dar-se-ão bem na vida. Então, veja, por exemplo, o termo por exemplo vem entre vírgulas. Mas quando você exemplifica alguma coisa, você também apresenta essa exemplificação usando as vírgulas. O menino, vírgula, que gosta de estar estudando, que gosta de estudar todas as tardes na frente da televisão, teve alguns problemas durante a sua prova, a sua avaliação. Então veja, eu estou explicando, estou dando uma explicação. Professora, qual que é a diferença do aposto e do vocativo? Vocês lembram que o aposto é um termo que explica o anterior? Não há grandes diferenças não, tá? A função é a mesma. Então eu tenho alguma coisa que vai exemplificar um termo anterior e isso vem entre vírgulas, né? Então não é uma coisa muito difícil. Continuando ainda o uso de vírgula, acompanhem, sigam-me por favor, vamos lá. Diferentes enumerações. Separar itens diferentes de enumeração e explicação. E não se deve separar o verbo do sujeito. Aqui parece que a coisa vai se clareando, parece que a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Então, diferentes enumerações. O que é enumeração? Lembra número. São itens, tá? Então eu coloquei lá uma relação de coisas para serem compradas, né? Eu posso escrever isso, tanto uma ao lado da outra, como uma embaixo da outra. O que eu faço? Eu uso vírgulas. Qual que é o certo? Usar uma ao lado da outra ou uma embaixo da outra? Depende da situação, depende do tipo de texto, depende de qual é a tua intenção. Se eu colocar uma embaixo da outra, os itens ficam mais claros, tá? Posso colocar com vírgula depois? Pode. Ou é ponto e vírgula? Calma, né? Você pode colocar vírgula depois, lembrando que, e o computador vai nos cobrar isso, que a letra inicial da palavra depois da vírgula é sempre minúscula. Eu nunca uso letra maiúscula depois de vírgula, tá? Depois de vírgula é letra minúscula. Eu só vou usar maiúscula quando for nome próprio, né? Quando tiver realmente o uso específico disso. Então, vamos lá. Vá ao mercado e compre arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, pão, vírgula, azeite, vírgula, e, né, uvas. Tá? Então, eu fiz uma enumeração. Eu posso fazer tanto uma do lado da outra, como uma embaixo da outra. Itens para comprar. Arroz, vírgula, baixo, feijão, vírgula, macarrão, vírgula. Tá? Muito bem. Separar itens de enumeração e explicação, eu acabei de falar. E agora uma coisa bem importante, que a gente vê muito por aí, é o seguinte. Nunca, esse nunca, né, um nunca assim meio, use vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? Eu vou, verbo vou. Quem vai? Eu sujeito, vou, verbo. Eu nunca uso a vírgula depois do sujeito. Eu vou, eu, vírgula, vou, tá? Muitas vezes o próprio Word, o próprio sistema do computador nos indica isso. Mas é comum a gente olhar, João, vírgula, comprou uma casa. Quando você usa a vírgula, você quebra a relação do sujeito e do verbo. Então, ele não é certo. Mas, é bacana isso, eu acho isso bem bacana. Se eu estou explicando quem é o sujeito, daí eu vou entrar no que nós já falamos. Daí essa explicação viria entre vírgulas. Veja, eu comprei uma casa. Eu, que vos falo, comprei uma casa. Que vos falo é uma explicação de quem sou eu. Esse que vos falo eu coloco entre vírgula. Tirei a expressão, eu comprei uma casa. Coloquei que vos falo. Vocês percebem como a vírgula abre um espaço para se colocar uma informação e se retirar. Tá? É muita coisa, prof? E o que eu faço? Estuda, leia,
corra, preocupe-se, saiba que existe e vá buscar aprofundamento. Preste atenção em textos bem escritos. Ah, não vou usar mais nada, é muito complicado. A opção vai ser sua, porém as consequências disso também vão ser bastante perceptíveis, né? Eu percebo a pessoa que tem um cuidado ao escrever, ao expressar-se, e as pessoas que não têm. Então, cabe a você fazer essa escolha. Estou sendo irônica. Próximo slide, acompanhe. Estou sendo irônica, né? O ponto e vírgula. O que é ponto e vírgula? Ponto e vírgula serve para separar orações que já possuem vírgula, orações de sentido contrário, adversativo ou conclusivo, e separar itens da lei. Então, vamos fazer por partes, nós e o Jack Stripador, por parte. Primeiro, ponto e vírgula, ele é usado para separar orações que já têm vírgula. Então, vejam, eu tenho 2, 3 orações e eu estou usando a vírgula normalmente nessas orações. E eu preciso juntar essas 2 orações. O ponto e vírgula separa itens que já têm vírgula. Não entendi. Então vamos exemplificar para ver se fica um pouquinho mais claro. Eu tenho 2 orações diferentes. João comprou arroz, feijão e açúcar. Maria comprou batatas, alface e beterraba. Tá? As 2 orações já têm vírgulas, mas eu preciso juntá-las. O que eles compraram? Ah, o João comprou isso, Maria comprou aquilo. Como que eu faço para separar essas 2 frases que já têm vírgula? Eu uso o ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa orações que já têm vírgulas. Tá? Isso é bastante importante, porque muitas vezes você faz itens que têm algumas explicações que são maiores, que tem vírgula dentro dos itens. Por exemplo, eu vou fazer itens e vou explicar cada um deles. Essa explicação exige vírgula. Então vamos lá. Por favor, analisem a planilha que consta, vírgula, que consta os preços das compras, vírgula. Veja, esse item tem uma vírgula. Então, para separar esse item do próximo, eu uso ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula separa expressões que já têm vírgula. Bom, orações de sentido contrário, adversativo ou conclusivo. Aqui, para a gente esclarecer, é necessário que a gente conheça um pouquinho as conjunções. As conjunções, eu já falei, são palavras que ligam frases. E essas conjunções têm todo um sentido. E esse sentido, assim, é bem interessante conhecer. Por exemplo, existe uma conjunção chamada adversativa. Adversativa lembra o quê? Adversário. Contrário. A conjunção adversativa mais usada, mais conhecida, é o mas. Veja lá, eu vou falar uma frase e quero que você pense que a continuação dessa frase vai ser positiva ou negativa, tá? Então eu vou falar assim. Eu não, a sua mãe vai falar assim, a sua mãe. Hoje você pode ir para a festa. Oba, eu vou na festa, oba. Mas... O que a mãe vai falar depois? Vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vai ser uma coisa parecida com o que ela já disse ou contrária? Contrária, né? Hoje você vai na festa, mas volte cedo. Professor, você foi muito bem na prova, mas... Percebe que o mas tem uma intencionalidade adversa? Então, você coloca uma afirmação, usa uma conjunção, a próxima vai ser contrária àquela. Eu posso falar uma coisa ruim, que vai ser boa. Eu posso falar assim, olha, você não foi muito bem na prova, mas foi aprovado. Percebe que a conjunção dá uma ideia contrária? Muito bem. Quando eu usar frases que tenham essas conjunções, como que eu as separo? Usando ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, veja lá, orações de sentido contrário, adversativo, conclusivo. E um item bem importante, separar itens da lei. Se você for buscar a legislação, né, e acho bem legal você dar uma olhada na forma de uma lei, a gente se afasta um pouco da legislação, mas é importante a gente aproximar-se dela,
Porque lendo a lei a gente se conhece, antepercebe as nuances, e a lei é um texto que foi extremamente pensado e discutido. Você vai observar que os itens de uma lei são separados por ponto e vírgula. Isso é interessante ver. Lembra quando a gente falou de uma enunciação que nós usamos a vírgula? Em lei, determinações legais, são ponto e vírgula. Por quê? Porque na lei há uma necessidade de ter absoluta clareza que um item, ele é separado e ele é diferente do outro. Eles não são agrupados, tá? Isso já entra num campo jurídico que não nos interessa agora, porém, se eu vou fazer uma interpretação da lei e entre os itens tiver só vírgula e não ponto e vírgula, eu posso ver esse item como agrupados. Né? E algumas vezes os itens têm que ser analisados de forma diferente. Enfim, em legislação é ponto e vírgula. Ufa, mais uma lá, acompanhe. Mais um slide. Ai, meu Deus. Ponto. Ai, que gostosinho. Adoro os pontos. Os pontos são... O ponto é a pontuação que todo mundo sabe, que todo mundo acerta. O ponto serve para quê? Terminar uma oração. Fechei a ideia. Ponto. Né? Ai, que bom. E às vezes é ponto final. Ponto final também deixa a gente respirar. Veja, isso daqui também é importante. Estou com um parágrafo, estou com um texto. Eu pego uma frase que está lá. Como que eu vou identificar essa frase? Começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Se eu tirar essa frase daquele parágrafo e ler separadinho, eu tenho que entender o que está escrito lá. Então, o ponto termina uma oração e essa oração tem que ter sentido. As pessoas têm que entender o que está escrito, tá? Sempre depois de um ponto, eu começo com letra maiúscula. Por sinal, sempre depois de uma pontuação que tiver em seu nome ponto, eu começo com letra maiúscula. Então, ponto, letra maiúscula depois. Ponto de interrogação, letra maiúscula depois. Ponto final, letra maiúscula depois. Interessante isso. E o ponto também é usado algumas vezes para abreviar palavras. Algumas vezes, não são em todas, tá? Então, nós já vimos isso nas outras aulas. Hora, a abreviatura de hora é H, sem ponto. Página, a abreviatura de página é P com ponto. Como que eu vou saber disso? Você vai consultar um bom dicionário, né? Isso daí é a Bíblia da gente. Estou com o meu dicionário do lado e estou consultando as minhas dúvidas sempre lá. Vamos ver o nosso próximo slide? O ponto eu adoro, ele é bem tranquilo. 2 pontos. Os 2 pontos, eles são usados antes de citação, enumeração ou explicação. Os 2 pontos também não fico muito preocupada, porque as pessoas usam os 2 pontos normalmente de uma forma correta. Então, você vai fazer uma explicação, você vai fazer um anúncio, você vai relacionar coisas, você coloca os 2 pontos para falar, ó, os 2 pontos falam assim, você vai ler itens, né? Então, você vai ver alguma informação. Então, veja lá, precisamos de várias coisas, precisamos de... várias coisas não pode ser usada. Precisamos de itens necessários para o escritório. 2 pontos. Cadeira, mesa, tarará, tá? Então, os 2 pontos indicam uma enunciação. Quando você vai fazer um diálogo também, você coloca os 2 pontos para indicar para o leitor que você vai, né? Então, João falou, 2 pontos. Os 2 pontos indicam que vai ser apresentada alguma coisa. Depois dos 2 pontos, letra minúscula. Certo? Mas e se for diálogo? Ah, bom, daí é diferente. Daí você vai fazer 2 pontos, parágrafo, um travessão, daí começar com letra maiúscula, certo? Mas se estiver na mesma linha, depois dos 2 pontos, a letra é minúscula. Bom, muito bem. Próximo item, ponto de exclamação. Veja, já falei isso. Quando nós falarmos ponto... Depois de ponto vem letra maiúscula. Ponto de exclamação expressa emoção, né? Você dá vida para a fala, para a entonação. Ou imperativo, o imperativo também é uma emoção. Vá, fique, oh, meu Deus, puxa, bacana, legal, né?
Algumas vezes, quando a gente quer, e principalmente no texto literário, expressar muita emoção, a gente repete os sinais. Coloca 3, 4, 5, 6, 7 exclamações. Exclamação, interrogação, tá? Isso na gramática não é usado, isso é usado no texto. Isso na gramática oficial não é colocado, tá? A gramática não fala assim. Quando você quiser expressar muita emoção, use muito. Não. Nós usamos mais o texto informal como o texto literário, por exemplo. Mas nos textos científicos, profissionais, isso não é usado. Não é legal você mandar um e-mail ou uma carta para um chefe ou para um subordinado, né, com pontos de exclamação ou de interrogação. Ali exige um pouquinho mais de formalidade, tá? O próximo ponto agora está mais tranquilo, agora são mais fáceis. O ponto de interrogação, muito legal, porque o ponto de interrogação indica questionamento, interrogação, né? Interrogações diretas, pode ser usado algumas vezes junto da exclamação e no caso de dúvida. Então veja, quando eu uso o sinal de interrogação, eu estou propondo uma ideia de questionamento, de pergunta, de indagação, né? Então, por que você vem sempre tarde? O que fazer? Como somos? Como não somos? Enfim. Então, está questionando alguma coisa a outra pessoa. Muito usado em textos literários, muito usados em textos do dia a dia. Porém, eu quero que vocês pensem assim, em um texto científico não é muito usado não, tá? Normalmente em texto científico, se eu faço algum questionamento, ele é mais indireto do que direto. O que é indireto? É quando não tem o ponto de interrogação. Então, muito questiona-se sobre a necessidade de estudo na área financeira. Então, muito questiona-se, tem uma questão, mas eu não tenho ponto de interrogação. Porque quando você coloca o ponto de interrogação, você pede uma resposta. E se o texto é científico, você não está lá para questionar, você está lá para colocar as suas ideias. Então, eu acho que fica assim, meio que o pé atrás, quando você vê um texto onde as pessoas perguntam coisas e deixam soltas, assim. Então, você quer que eu reflita? É isso? Mas o texto está colocado para eu pensar ou você está colocando as suas ideias? Entende isso? Então, não se aconselha usar, principalmente lá em TCCs, em trabalhos de conclusão, dissertações, muito ponto de interrogação, né? Você não questiona tanto. Agora, textos literários, direto, né? Literatura você pergunta, nos diálogos você coloca. Então, é um ponto também que não tem grandes problemas. Como ele é ponto de interrogação, depois dele sempre se inicia com letra maiúscula. Vamos ver o próximo? Temos aqui reticências. A reticências também é um sinal bem legalzinho, gostosinho. Ele serve para interromper uma ideia, suspensões de surpresa, dúvida e excitação, e quando dá ideia para o leitor. Então, o que a reticências faz? Ela faz com que o leitor pense sobre, né? Então, estive andando e pensando, 3 pontinhos. Gostaria que todos observassem esta colocação, 3 pontinhos. A reticências, ela é muito usada quando você quer expressar por escrito uma fala, tá? Porque o pensamento vai, porque a coisa fica solta. Mais uma vez, em textos científicos ou profissionais, pense antes de usar uma reticência, né? Porque quando você vai mandar lá um ofício, uma carta, um memorando, quando você vai mandar um e-mail, quando você está profissionalmente elaborando um texto, você não pode deixar uma ideia solta, né? Você tem que dizer as coisas que são para ser ditas e acabou, né? É assim ou não é assim? Gostaria de algumas sugestões, 3 pontinhos. Até aceito, mas tome bastante cuidado em relação ao uso das reticências também, né? Normalmente, profissionalmente, você fala o que é ou o que não é, tá? Em literatura, em textos mais do dia a dia, sem problemas nenhum. Depois das reticências, e esse é o único ponto, eu posso usar letra maiúscula ou não, dependendo da frase, tá? É o único sinal de pontuação que eu uso ou não uso ponto final, dependendo da forma que está sendo escrita. Se a reticências encerra uma ideia, eu uso letra maiúscula depois. Se ela não encerra, eu não uso, tá?
Vamos ver lá. Ah, antes, só deixa eu lembrar um item bem bacana, assim. Você já deve ter visto em textos uma chave com reticências no meio. Às vezes é parênteses. A BNT manda colocar chaves. Então, quando eu tiver chaves com reticências no meio, significa que o texto original é um texto maior e que foi suprimida uma parte dele. Então, você vai encontrar muitas vezes assim, o texto, esse sinal, reticências, né, entre chaves, e mais um texto. O que significa isso? Que o texto, da onde foi tirado aquilo, naquele lugar da reticências tinha mais coisas escritas que foram retiradas, tá? Vamos lá então para o nosso próximo slide. Parênteses. Parênteses. Explicação, reflexão e manifestação emocional. Os parênteses, muitas vezes, são usados no lugar da vírgula, né? Lembra que a gente falou que a vírgula pode explicar um termo anterior? Então, em vez de usar vírgula, eu uso o parênteses, tá? Então, eu estou explicando uma situação, eu coloco entre parênteses. Seria assim, alguma informação fora texto que, se for colocado ali, deixa o texto um pouquinho melhor. Então, também é fácil, é simples, não há grandes problemas. Manifestação do emocional. Próximo slide, nós vamos ter aspas. Quando que eu uso aspas? No início e final de citação, sobressair palavras ou termos. Bom, isso é batata, como dizem, né? Então, eu estou escrevendo um texto e nesse texto eu quero fazer uma citação. Eu quero colocar a frase de uma outra pessoa que não sou eu. Então, eu vou escrever essa frase entre aspas. Entre aspas significa que aquela ideia, que aquele texto, que aquele contexto não é meu. Eu peguei de uma outra pessoa e coloquei lá. Ele é extremamente bem-vindo, porque mostra que você não é, eu ia falar hipócrita, mas é uma palavra muito forte, né? Que você não é capaz de usar a palavra do outro como se fosse sua, tá? Então, eu uso aspas para indicar que aquele termo lá é de outra pessoa. Gente, e limitem o uso dessas aspas. Pessoas usam aspas muitas vezes, assim. Quando eu quero chamar a atenção de uma palavra, eu uso aspas também, tá? Um palavrão, por exemplo, né? Um termo chulo, ou mesmo um termo errado, eu uso aspas. Mas existem outros sinais de pontuações para chamar a atenção com uma especificidade, por exemplo, palavras estrangeiras, eu uso em itálico. Então, eu não uso aspas, tá? Aspas, palavras dos outros, palavras chulas, alguma expressão que eu quero que as pessoas prestem atenção, tá? E fica nisso só. O próximo seria travessão. Bom, travessão indica diálogo, isola palavras ou orações, substitui termos já mencionados. Veja, o travessão tem quase, em algumas vezes, a mesma função da vírgula, né? Então, por exemplo, João, meu irmão menor, saiu correndo. Então, esse meu irmão menor, eu posso usar entre vírgulas ou eu posso usar travessão. O travessão, como nós já dissemos, ele é usado em diálogo. Ele separa falas de diferentes pessoas, né? Daí tem toda aquela construção, 2 pontos e assim por diante. E ele substitui termos já mencionados, exatamente como a vírgula faz. Os travessões e as vírgulas, eu posso dizer que são irmãs, têm quase a mesma função. Bom, são só esses os sinais? Os básicos são esses, sim. Eles são complicados e difíceis? Eu posso dizer que sim, como qualquer coisa na vida, e posso dizer que não, a partir do momento que você começa a estudar e prestar atenção neles, aproximar deles, né? Cabe agora a gente prestar muita atenção no uso, ter muito cuidado, ler e reler no texto, observando e dando valor, sim, para os sinais de pontuação. Mais uma vez, reforço que tudo que eu estou falando na aula você tem de uma forma organizada, diferente um pouquinho, mas está completo lá no livro base da gente. Bons estudos! Bom, vamos lá para a aplicação prática. Quando que nós usamos a língua portuguesa no nosso emprego, no nosso serviço, enfim? O primeiro documento que nós vamos analisar hoje é o memorando. Veja o nome, memorando vem de memória. Memorando serve para lembrar. Lembrar quem? Um grande número de pessoas.
né? O memorando, havia uma época que o memorando ele era extremamente usado. Agora, ele nessa característica, assim, já está mudando um pouquinho, está se modificando. No lugar dos memorandos, a gente está usando muito e-mail, né? Então, há e-mails com cara de memorando, tá? Mas é uma ferramenta que ainda é utilizada, que ainda é bem importante. Acompanhe lá no slide comigo que o memorando é um lembrete em documento, utilizado na comunicação dentro das empresas e órgãos públicos, tá? Então, memorando é um lembrete. Ele tem esse formato, que está aí, para vocês terem uma ideia, né? Vejam, observem, isso daqui é bem importante. A gente falou isso algumas vezes. O que o memorando tem? Ele tem uma organização formal muito clara de quem é enviado, qual é o assunto que é enviado, isso é importantíssimo. Quem está enviando e para quem é enviado, para quem é interessante. Qual é o assunto e a organização em parágrafos, vocês percebem? Isso daqui é bem importante porque você está respeitando o leitor, a informação que deve ser destacada e que não deve ser destacada. Logo em seguida, nós temos as partes de um memorando. O que ele tem que ter? Timbre da empresa, né? A identificação, número do remetente e a data na mesma linha e principalmente o destinatário. Então, para quem que aquela informação é interessante. E isso, gente, tem que tomar bastante cuidado, porque o que acontece na empresa? A gente trabalha na empresa, a gente sabe disso, né? Então, você lê às vezes o memorando e fica pensando, isso é para mim ou não é para mim? Se for interessante para mim, com certeza é. Se não for, olha, então, essa equipe não vai trabalhar nesse dia. Opa, eu faço parte dessa equipe ou não faço? Então, essa dúvida, ela tem que ser assim, superada. Você não pode deixar isso na dúvida, porque as pessoas vão ler conforme os seus interesses, né? Então, para quem é? Isso daqui são para os funcionários X, esse é para a seção Y, tem que deixar muito claro o memorando, ou se é para todos os funcionários, enfim. Mas, memorando é um documento que serve para lembrá-los de reuniões, de informações, de datas, de horário, de uso de crachá, essas coisas, enfim. Vamos lá para o nosso próximo. Nós temos aqui os itens que tem no memorando. O assunto, vocativo, o assunto novamente, fecho, nome e cargo do remetente. Então, nós já vimos isso lá no nosso modelo. O próximo, e nós já falamos dele, é o ofício. O que vem ser ofício? Uma comunicação escrita utilizado pelos órgãos públicos. Então, em alguma aula anterior, nós falamos sobre carta oficial, carta comercial, e nós temos essa analogia, esse paralelo. As cartas são documentos usados entre empresas privadas, internamente ou externamente. O ofício é uma carta comercial, porém ela é usada só por órgãos públicos, tá? Eu, como uma pessoa que não trabalho num órgão público, não trabalho mais, eu não posso, né, emitir um ofício. O ofício é somente enviado por órgãos públicos. Então, se vocês olharem lá no slide, vocês vão ver que ela tem toda uma forma, muito parecida com a carta, como nós já falamos, né? Tem o timbre, enfim. Aqui tem um modelo para vocês, do ofício. As partes que compõem, então, o timbre, que normalmente já vem com papel timbrado, o tipo e número do documento, sigla do órgão, local e data por extenso, lembrando da vírgula depois do local, nós vimos isso hoje, né? Essas são as partes. Continuando, nós temos o vocativo. O que é vocativo? Eu falei isso hoje. É o chamamento, prezado senhor, caro presidente, estimados funcionários. Logo depois do vocativo a gente usa a vírgula. Daí vem o corpo do texto com as informações colocadas de forma clara, preferencialmente um ofício para cada informação distinta, tá? Não se coloca muitas coisas. O ofício normalmente tem uma lauda, uma página só, não mais do que isso. A conclusão, o fecho e principalmente a assinatura. Nós temos que saber quem é a pessoa responsável pela informação colocada lá no ofício. Continuando, nós temos
O uso do porquê. Vejam, essa é uma dúvida bem grande que acontece e as pessoas às vezes erram e têm dúvida do uso do porquê. Existem quatro tipos de porquê. Nós temos um porquê separado e sem acento, nós temos um porquê separado e com acento, um porquê junto e um porquê junto e com acento. Quando que eu uso isso? Pense, quando for pergunta, o porquê é sempre separado, tá? Então, perguntas, ele vai ser sempre separado. Se pergunta é separado, em respostas, esse porquê é junto. Então, a forma é mais ou menos essa, ó. Eu vou usar o que com pergunta. E se estiver perto do ponto de interrogação, eu vou usar o chapéu. Eu costumo dizer que o que, ele vai passear na chuva. E quando ele vai passear na chuva, ele fica horrível esse texto assim, né? Ó, o que quando vai passear? O que quando vai, desculpem, quando vai passear na chuva, ele usa um chapéuzinho. Então, quando o porquê estiver no final da frase, logo depois vai ter o quê? O ponto de interrogação. Então, o final de perguntas, o porquê separado e com acento. Início de perguntas assim. Respostas, porquê junto e sem acento. Esse porquê aqui, com chapéuzinho, eu vou usar quando eu conseguir colocar o o na frente. Sempre que eu puder falar o porquê, ele vai ser um substantivo e ele vai ser junto e com acento. Então, síntese rápida do porquê para nunca mais esquecer. Veja lá. Quando for pergunta é separado, tá? Se for no começo, separado sem acento. Se for no final, é separado e com acento, porque está perto do guarda-chuva. Chapeuzinho e guarda-chuva. Em pergunta, é separado. Em resposta, é junto, tá? E o porquê junto e com acento eu uso quando eu puder colocar o o na frente. Por sinal, é o único caso que eu consigo deixar no plural. Eu posso falar assim, eu quero saber os porquês de tudo, né? Quais são os porquês disso? Quando eu puder colocar o o na frente, ele é junto e com acento. Algumas vezes as perguntas podem ser indiretas, algumas vezes não tem um ponto de interrogação, e daí você pode fazer algumas substituições. Você pode colocar o porquê separado também no caso do pelo qual, né? Pelo qual e dá certo, né? Anota isso num cantinho e deixa ele do ladinho da tua mesa e na dúvida sempre você vai consultar e você vai ver o porquê do uso dos porquês. No nosso próximo slide nós vamos ter, dando continuidade às nossas reflexões, que há diferença também entre mas e mais, né? Mas, porém, você pode sair, mas deve voltar. Eu gosto mais de você do que dele. Olha a diferença. A diferença de onde e aonde, lembrando que onde é usado só para lugar, e aonde é para onde, esse a tem o sentido do para. Queridos amores da minha vida, por favor, através é de atravessar. Através é de atravessar. O pássaro voou através da janela, ele atravessou, através. Eu não posso falar assim, venho através desse bilhete. Se você vier através do bilhete, você está com o bilhete aqui, você está dentro do bilhete, assim, isso não existe. Né? Então, em vez de através, use por meio de. Através é só quando for atravessar. E a com H é passado, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é bem comum e a gente vê por aí, as pessoas usando o A com H e atrás. As pessoas falam assim, há 2 horas atrás. Não! A com H já significa passado. Então, você fala há 2 horas ou 2 horas atrás. Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Raul, lindo, maravilhoso, amo, música perfeita. Porém, a e atrás não combinam. Eu nasci há
Eu não lembro se são 10 mil anos, eu nasci há 10 mil anos, ponto, ou 10 mil anos atrás, tá? Não usa-se o a e o atrás, certo? Algumas dicas interessantes e boas para usar. É isso. Mais uma vez encerramos a nossa aula. Eu fico bem feliz, né? Trabalho feito, cumprido, e ao mesmo tempo falo assim, eu queria tanto falar, tantas coisas para ver, tantas coisas para discutir. Existe um universo, né, maravilhoso de coisas para a gente compartilhar. Porém, eu mostro o caminho e agora você segue lá buscando as tuas informações. Vejam, nessa aula, nesse encontro, nós vimos pontuação, na produção de texto, memorando e ofício, e algumas dicas de não R+, algumas dicas importantes. É claro que eu não consigo, não existe um professor que consiga dar conta de falar de todas as coisas em alguns encontros. Perguntaram-me uma vez quanto tempo eu levaria para ensinar uma pessoa a ler e a escrever corretamente. Eu respondi que primeiro eu teria que aprender isso, porque poucas as pessoas que têm esse controle total. E depois, assim, uns 6 anos ao lado da pessoa, a gente conseguiria melhorar alguma coisinha. Claro que eu fui irônica, né? Mas o português, o uso da língua, se dá quando a gente quer, quando a gente busca e quando a gente vai atrás. E é isso que eu digo para vocês nesse encerramento de aula.